Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela loteria esportiva. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva. E todas as quintas temos um encontro marcado. Aqui no som da Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. A partir de agora, os canais de interatividade da Antena estão abertos para a sua participação, para o envio, o recebimento da sua mensagem. Anote aí, o nosso WhatsApp é o DDD 21 96779 1335. Vou repetir para você, não custa nada, né? DDD 21 96779 1335. Você também pode interagir através das redes sociais. Você pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais, através do Twitter, @se liga na Antena, e do Instagram, @rádio Antena Esportiva. Você tem 4 formas de acompanhar o Lotecando e, ao mesmo tempo, interagir conosco. Pelo site radioantenaesportiva.com, pelo aplicativo da Antena Esportiva, que está disponível na Google Play e na Apple Store, é de graça. E o nosso aplicativo não ocupa tanto espaço na memória do seu dispositivo. Faça o seu download e fique ligado em tudo o que acontece na Antena. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook, facebook.com/Antena Esportiva. Curta a nossa página no Facebook e você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Você vai acompanhar o Lotecando e em breve vai também acompanhar as jornadas antenadas, as transmissões de jogos ao vivo. youtube.com/Antena Esportiva, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos em seu dispositivo, tá certo? Muito bem. Na semana passada tivemos o concurso 892 e o prêmio não acumulou para o concurso 893, porque 5 apostadores acertaram 14 pontos e cada um deles levou para casa o prêmio de R$ 61.455,64. Repetindo o prêmio para quem gabaritou o concurso 892, R$ 61.455,64. Por outro lado, 121 apostadores acertaram 13 pontos e cada um deles arrecadou, embolsou o prêmio de R$ 779,39. R$ 779,39 foi o prêmio para quem acertou 13 pontos, ou seja, quem apenas errou um dos 14 jogos. A arrecadação total foi de R$ 1.667.371,50. R$ 1.667.371,50. Outros detalhes você pode conferir pelo site loterias.caixa.gov.br. Lá tem a programação dos jogos, tem também preços de combinações de apostas da Loteca e muito mais lá no site loterias.caixa.gov.br. E a estimativa de prêmio para o concurso 893 é de R$ 300 mil. R$ 300 mil, portanto, é o prêmio para quem acertar os 14 jogos do concurso 893. Vamos agora conferir a programação do concurso 893, lembrando que as apostas estão abertas até este sábado às 2h da tarde e você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa, seja pelo site, seja pelo aplicativo.
Muito bem, vamos então a eles. Jogo 1, Vasco da Gama e Fluminense no sábado. Jogo 2, Botafogo e Bangu no domingo. Jogo 3, Tubarão e Chapecoense no domingo. Jogo 4, Caxias do Sul e Novo Hamburgo no domingo. Jogo 5, Vila Nova e Atlético Mineiro no sábado. Jogo 6, Boa Esporte e Uberlândia no domingo. Jogo 7, Coritiba e Atlético Paranaense no domingo. Jogo 8, São Paulo e Santos no sábado. Jogo 9, Corinthians e Ituano no domingo. Jogo 10, América de Natal e Bahia no sábado. Jogo 11, Ceará e Sport Recife no sábado. Jogo 12, Confiança e CRB no sábado. Jogo 13, Náutico e Fortaleza no sábado. E jogo 14, Santa Cruz e Botafogo da Paraíba. Este jogo estava marcado para domingo, mas a CBF remarcou Santa Cruz e Botafogo da Paraíba para esta quinta-feira. Então, este jogo será sorteado na próxima segunda-feira, às 8 da noite, no espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Então, o jogo 14 vai para sorteio, então, realmente é um jogo para apostar às cegas. Muito bem, vamos analisar todos esses jogos, menos, obviamente, o jogo 14. Vamos analisar neste Lotecando os 13 jogos que vão acontecer no final de semana. Muito bem, começando pelo jogo 1, Vasco da Gama e Fluminense. Domingo, 6 da tarde, no Maracanã, pela rodada 3 da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. E você vai acompanhar tudo aqui no som da Antena Esportiva, pelo site, pelo aplicativo e pelo nosso Facebook. O Vascão é o quarto colocado do Grupo B com 2 pontos ganhos, 2 jogos, 2 empates, 33% de aproveitamento nesta Taça Rio. O Vasco que vem de empate com o Volta Redonda em 0-0 e nesta quinta-feira recebe o Goiás pela Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o time comandado pelo Abel Braga está invicto. 1 vitória e 4 empates. E como mandante no Carioca, e somando Taça Guanabara e Taça Rio, o Vasco jogou 3 vezes com 1 empate, 2 derrotas e 11% de aproveitamento. Já o Fluminense é o líder do Grupo B com 6 pontos ganhos, 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento no segundo turno. O Flusão, que vem de vitória sobre o Resende por 4-1 pelo Campeonato Carioca no último final de semana. E no meio de semana, pela Copa do Brasil, perdeu para o Figueirense em Florianópolis por 1-0, jogo de ida da terceira fase. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense, que vinha de 4 vitórias consecutivas, acabou tendo essa sequência derrubada pelo Figueira. Então o Fluminense nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. Como visitante no Carioca, jogou 3 vezes com 3 vitórias e 100% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, temos 18% de chances de coluna 1, 29% de chances de coluna do meio e 53% de chances de coluna 2. O Fluminense é o favorito, tem 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca e o Vasco da Gama precisa se recuperar se quiser sonhar com uma vaga na semifinal da Taça Rio. E a hora do Vasco é essa, diante do clássico contra o Fluminense. Então o Vasco precisa fazer aí 3 pontos e o Fluminense também, para manter a liderança do Grupo B da Taça Rio, segundo turno do Carioca. Jogo 2, Botafogo e Bangu. Domingo, 4 da tarde, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 3 da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O Fogão é o quinto colocado do Grupo A com 3 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 50% de aproveitamento. O time comandado pelo técnico Paulo Autuori perdeu para o Flamengo na rodada passada por 3-0. E no meio de semana, pela Copa do Brasil, venceu o Paraná Clube por 1-0 no Estádio Olímpico Newton Santos. Nos últimos 5 jogos, o Fogão conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.
e como mandante no Campeonato Carioca, somando as atuações pela Taça Guanabara e pela Taça Rio, o Botafogo jogou 4 vezes e venceu as 4, 100% de aproveitamento jogando diante da torcida. Já o Bangu é o quarto colocado do Grupo A com 3 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, 50% de aproveitamento, portanto, é a mesma campanha que o rival do final de semana, só que o Bangu fica em vantagem por conta dos critérios de desempate e o Alvirrubro da Zona Oeste, na rodada passada, perdeu para o Boa Vista por 2-1, jogando em Saquarema, na região dos Lagos. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Eduardo Alex vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Bangu, que estava invicto até enfrentar o Boa Vista no final de semana passado. Como visitante, o Bangu fez 4 jogos neste Campeonato Carioca, ainda não venceu, somou 3 empates e 1 derrota, 22% de aproveitamento. Por isso, o Botafogo é o favorito, 52% de chances de coluna 1, 32% de chances de coluna do meio e 16% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Bangu, em jogo que vai marcar a estreia de Keisuke Honda como jogador do Botafogo. Por isso, é esperado um número grande de torcedores no Estádio Olímpico Newton Santos, e o Botafogo que quer se recuperar da derrota sofrida para o Flamengo no clássico da rivalidade na semana passada. Para o Bangu, é vencer para também manter a chance de classificação para a Taça Rio, algo que o Banguzão conseguiu no ano passado. Saindo do Rio de Janeiro, vamos até Santa Catarina. Jogo 3, Tubarão e Chapecoense. Domingo, 4 da tarde, no estádio Domingos Silveira Gonzalez, na cidade de Tubarão, pela rodada 9 do Campeonato Catarinense. É a última rodada da primeira fase. O Tubarão é o 10º colocado com 6 pontos ganhos, briga para não ser rebaixado. 8 jogos, 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas e 25% de aproveitamento. O Tubarão, na rodada passada, empatou sem gols com o Marcílio Dias fora de casa, manteve aí uma sobrevida na primeira divisão do Campeonato Catarinense. E nos últimos 5 jogos, o Tubarão conquistou apenas 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. O Tubarão que não vence há 4 partidas. Como mandante no campeonato estadual, o Tubarão jogou 3 vezes, 1 vitória, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. A Chape não fica muito por trás não, hein? Não fica muito à frente do Tubarão. É apenas a 8ª colocada com 7 pontos. Está no limite da zona de classificação para a segunda fase. É o último da zona de classificação. 8 jogos, 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas e 29% de aproveitamento. A Chape, que na rodada passada venceu o Joinville por 3-0 na Arena Condá. Nos últimos 5 jogos, a Chape vem de uma sequência invicta com 2 vitórias e 3 empates. Como visitante, atuou 3 vezes, ainda não venceu, somou 2 empates e 1 derrota com 22% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 26% de chances de coluna 1, 20% de chances de coluna do meio e 54% de chances de coluna 2. Ou seja, a Chapecoense é a favorita para conseguir a vitória diante do Tubarão, mesmo fora de casa. A Chape, que ainda não venceu como visitante no campeonato estadual, e vai enfrentar um time que está com a corda no pescoço, ameaçado pelo rebaixamento. Esta que é a última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. O Tubarão, na verdade, é o lanterna da primeira fase, portanto, está seriamente ameaçado. Uma vitória do Tubarão garante a equipe na Série A do Campeonato Catarinense em 2021 e ultrapassa a Chape em número de pontos. Aí a Chape corre o seríssimo risco. Então a Chape tem que ficar de olho se quiser se manter na Série A do Campeonato Catarinense e também se manter na zona de classificação para a próxima fase.
Jogo 4, Caxias do Sul e Novo Hamburgo. Domingo, 5 da tarde, no Estádio Centenário, pela rodada 3 do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Muito bem, o time Grená é o quarto colocado do Grupo B, com 4 pontos ganhos. 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, nenhuma derrota e 67% de aproveitamento até aqui neste segundo turno. O Caxias do Sul, na rodada passada, bateu o São Luís por 2-1 fora de casa. O atual campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho acumulou, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Caxias que não sabe o que é perder há 4 partidas. Como mandante no Campeonato Gaúcho, somando o primeiro e o segundo turno, jogou 5 vezes, com 3 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota e 66% de aproveitamento. Já o Novo Hamburgo é o segundo colocado do Grupo A com 3 pontos ganhos. 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 50% de aproveitamento. O Campeonato Gaúcho que tem um regulamento similar ao do Campeonato Carioca, só que no segundo turno as equipes do Grupo A enfrentam as do Grupo B. O Novo Hamburgo, na rodada passada, jogou contra o Esportivo e venceu por 2-1 em casa. Nos últimos 5 jogos, foram 3 derrotas, 1 empate e uma vitória. O Novo Hamburgo, que vinha de uma sequência negativa, que durava pelo menos 4 jogos, e conseguiu voltar a vencer na rodada passada. E como visitante no Campeonato Gaúcho, jogou 4 vezes, com 2 empates, 2 derrotas, 33% de aproveitamento. Ainda não venceu fora de casa no Campeonato Gaúcho. De acordo com as porcentagens, 59% de chances de coluna 1, 33% de chances de coluna do meio e 8% de chances de coluna 2. Ou seja, o Caxias, jogando em casa, é o favoritíssimo para conseguir a vitória diante do Novo Hamburgo, que é o principal azarão do concurso 893 da Loteca. Então fique de olho na coluna 1 neste jogo 4. Jogo 5, Vila Nova e Atlético Mineiro. Sábado, 7 da noite, no estádio Castor Cifuentes, pela rodada 9 do Campeonato Mineiro. O Vila é o 10º colocado com 4 pontos ganhos, 8 jogos, 1 vitória, 1 empate, 6 derrotas e 17% de aproveitamento. O Vila Nova, que na rodada passada perdeu para o Tombense por 2-1 jogando em casa. Nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E como mandante, jogou 3 vezes, empatou 1, perdeu 2, 11% de aproveitamento. E o Vila Nova ainda não venceu jogando em casa. Já o Atlético Mineiro, que vai ter a estreia do técnico Jorge Sampaoli, é o 4º colocado com 15 pontos. 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 62% de aproveitamento. O Galo, na rodada passada, venceu o arquirrival Cruzeiro por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Atlético acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante, jogou 4 vezes, 2 vitórias, 2 empates, ainda não perdeu e tem 77% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 15% de chances de coluna 1, 21% de chances de coluna do meio e 64% de chances de coluna 2. Ou seja, o Atlético Mineiro é mais um franco favorito. O Galo que vai estrear o técnico Jorge Sampaoli e por isso vai empolgado para a partida que será disputada lá na cidade de Nova Lima. E o Vila Nova está com a corda no pescoço, por isso este jogo 5 é facinho para você marcar a coluna 2. A não ser que o Vila Nova vença ou o jogo termine empatado, aí as chances de acúmulo do prêmio para o próximo concurso, ou até mesmo as chances de um apostador ganhar sozinho, caso ele acerte este e os outros 13 jogos, é muito grande.
Então, realmente, o Atlético Mineiro leva um largo favoritismo diante do Vila Nova. Jogo 6, Boa Esporte e Uberlândia. Domingo, 10 da manhã, olha só um horário diferente aí, hein? 10 da manhã no estádio Dilson Melo, pela rodada 9 do Campeonato Mineiro. O Boa é o 9º colocado com 7 pontos ganhos, 8 jogos, 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas, 29% de aproveitamento. O time de Varginha, na rodada passada, empatou em 1-1 com o América Mineiro fora de casa e nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Boa Esporte não sabe o que é perder a 4 jogos, mas em compensação não sabe o que é vencer a 3 jogos. Como mandante, disputou 4 jogos com 1 vitória, 2 empates, 1 derrota e 44% de aproveitamento. Já o Uberlândia é o 7º colocado com 10 pontos. 8 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas e 42% de aproveitamento. O Uberlândia, que na rodada passada recebeu a URT e venceu por 2-0. Nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias e 2 derrotas. Como visitante no Campeonato Mineiro, o Uberlândia disputou 4 jogos com 1 vitória, 3 derrotas e 33% de aproveitamento. Com o Uberlândia, neste momento, não tem coluna do meio nos jogos fora de casa. De acordo com a matemática, 51% de chances de coluna 1, 31% de chances de coluna do meio e 18% de chances de coluna 2. Ou seja, o Boa Esporte é o favorito, mas não é tão favorito assim, porque este jogo tem uma possibilidade, ainda que pequena, mas tem uma boa possibilidade de terminar empatado. Então, se eu fosse você, apostaria na coluna 1 e na coluna do meio neste jogo 6 do concurso 893 da Loteca entre Boa Esporte e Uberlândia. Jogo 7, Coritiba e Atlético Paranaense. Domingo, 4 da tarde, no estádio Couto Pereira, pela rodada 11 da primeira fase do Campeonato Paranaense. Pois bem, o Coritiba é o vice-líder com 21 pontos, 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 70% de aproveitamento. O Coxa Branca, na rodada passada, bateu o PSTC fora de casa por 1-0 e nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Coritiba vem de 3 jogos sem derrota. Como mandante, atuou 5 vezes neste campeonato estadual, com 3 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota e 60% de aproveitamento. Já o Furacão é o líder, com 22 pontos, 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 73% de aproveitamento. O Atlético Mineiro entrou em campo 2 vezes num período curto. No final de semana, bateu o Rio Branco por 1-0 pelo Campeonato Paranaense e no meio de semana acabou perdendo para o Colo-Colo em Santiago, no Chile, por 1-0 pela Copa Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Atlético acumulou 4 vitórias e 1 derrota. O Atlético, que vinha de 4, na verdade, vitórias seguidas, acabou tendo essa sequência quebrada diante do Colo-Colo. Como visitante, o Atlético fez 4 jogos com 2 vitórias e 2 derrotas, 50% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, temos aí um equilíbrio entre a coluna 1 e a coluna 2, 37% de chances de vitória do Coritiba, 20% de chances de coluna do meio e 43% de chances de vitória do Atlético Paranaense. Jogo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. Os dois times já estão com a classificação bem encaminhada para a próxima fase
e parece ser um jogo apenas para cumprir tabela, mas de qualquer maneira é um clássico estadual e nenhum dos times quer terminar com a derrota. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo comercial e na volta tem a análise dos jogos de 8 a 14, exceto o jogo 14, que não vai ter análise, mas você vai ter a análise dos jogos de 8 a 13 aqui no Lotecando, no som da Antena Esportiva. Não saia daí, voltamos já já. Estamos apresentando Lotecando na Antena Esportiva. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 96779 1335. Vou repetir. 21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se liga na Antena Esportiva. Acho que... Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. Pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga que você estraga a festa. A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Estamos de volta com o Lotecando na Antena Esportiva. Maicon Santos. De volta no som da Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Você está ouvindo o Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva. E é claro que você não aposta antes de ouvir o Lotecando. Canais de interatividade para você enviar a sua mensagem é o DDD 21 96779 1335. Repetindo para você o nosso WhatsApp, DDD 21 96779 1335. Você também pode interagir através do nosso Facebook, facebook.com.br Antena Esportiva. Estamos ao vivo também por lá. Você também pode nos acompanhar pelo site radioantenaesportiva.com, pelo aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, disponível na Google Play e na Apple Store, e também pelo nosso YouTube, youtube.com.br Antena Esportiva. Além disso, você pode curtir
e nos seguir nas redes sociais. Twitter, @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter, e você também pode nos acompanhar, nos seguir pelo Instagram, @rádio antena esportiva, tá certo? No primeiro bloco analisamos os jogos de 1 a 7 do concurso 893 da Loteca, que vai pagar um prêmio estimado em R$300 mil para quem gabaritar a programação do concurso 893. E agora nós vamos analisar os jogos de 8 a 13. Isso porque o jogo 14 será sorteado por conta da CBF ter modificado a data da partida entre Santa Cruz e Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste. Tá certo? Vamos agora para o jogo 8. São Paulo e Santos. Sábado, 7 da noite, no Morumbi, pela rodada 10 do Campeonato Paulista. O tricolor é o líder do grupo 3 com 15 pontos, 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas e 56% de aproveitamento. O São Paulo na rodada passada perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0, resultado que gerou aí a alegria de muita gente, de pouca gente, dos 4 que acertaram os 15 pontos, porque o prêmio foi muito bom, mais de R$60 mil. E o São Paulo na Libertadores, neste meio de semana, bateu a LDU Quito por 3-0 jogando no Morumbi. Nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante, o time do técnico Fernando Diniz atuou 4 vezes no Paulistão, com 2 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota e 66% de aproveitamento. Já o Santos é o líder do grupo 1 com 15 pontos. 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas e 56% de aproveitamento. Na verdade, 57% de aproveitamento. O Santos derrotou o Mirassol no final de semana por 3-1 pelo Paulistão e no meio de semana bateu o Delfim do Equador por 1-0 pela Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Santos acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe comandada pelo português Jesualdo Ferreira não sabe o que é perder a 4 jogos. Como visitante, no Paulistão, o Santos atuou 4 vezes, com 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas e 40% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 36% de chances de coluna 1, 33% de chances de coluna do meio e 31% de chances de coluna 2. É o jogo mais equilibrado da Loteca. São Paulo e Santos, clássico pelo Campeonato Paulista. Portanto, vale aí a aposta dupla ou até mesmo tripla, porque os dois times vêm de boa campanha, pelo menos nos últimos jogos, e embalados pela vitória que conquistaram na Taça Libertadores da América. Realmente é um jogo imprevisível este clássico paulista. Jogo 9, Corinthians e Ituano. Domingo, 4 da tarde, na Arena Corinthians, pela rodada 10 do Campeonato Paulista. O Timão é o terceiro colocado do grupo 4 com 10 pontos ganhos, 9 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas e 37% de aproveitamento. Corinthians, neste momento, está fora da zona de classificação para as quartas de final. E o Ituano também está fora da zona de classificação. Neste momento é o quarto do grupo 3 com 9 pontos ganhos, 9 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas e 33% de aproveitamento. As duas equipes não entrarão em campo no meio de semana e no final de semana o Corinthians empatou fora de casa com o Novo Horizontino em 1-1. Já o Ituano foi derrotado pelo Guarani em casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E como mandante no Paulistão, atuou 4 vezes com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 66% de aproveitamento. Já o Ituano nos últimos 5 jogos
vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, sendo que o time de Itu vem de 2 derrotas consecutivas. E como visitante no Paulistão, fez 4 jogos, ainda não venceu, 2 empates, 2 derrotas e 22% de aproveitamento. Por isso o Corinthians é considerado o franco favorito. 63% de chances de coluna 1, 25% de chances de coluna do meio e 12% de chances de coluna 2. Ou seja, esse jogo 9 deve dar Corinthians, a não ser que a zebra resolva passear lá na Arena Corinthians em Itaquera. Então realmente o Corinthians precisa da vitória para continuar sonhando com a vaga na próxima fase do Campeonato Paulista, o Ituano que briga contra o rebaixamento para a Série A2 do Paulistão. Jogo 10, América de Natal e Bahia, sábado 4 da tarde na Arena das Dunas, pela rodada 7 da primeira fase da Copa do Nordeste, a Lampions League, que está chegando na reta final da primeira fase. O Mecão é o 7º colocado do grupo B com 6 pontos ganhos, 6 jogos, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. O América de Natal, na rodada passada do campeonato regional, perdeu para o Frei Paulistano de Sergipe por 1-0 fora de casa. E pela Copa do Brasil, no meio de semana, empatou em 1-1 com o Juventude em Caxias do Sul. Nos últimos 5 jogos, o América de Natal acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E como mandante na Copa do Nordeste, 3 jogos, 3 empates e 33% de aproveitamento. Já o Bahia é o 3º colocado do grupo A com 11 pontos ganhos. 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 61% de aproveitamento. O Bahia, na rodada passada da Copa do Nordeste, venceu Confiança por 1-0 e o último jogo que fez foi pelo Campeonato Baiano, empatou sem gols com o Docimel. Nos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias e 1 empate. O Bahia, que vem de uma boa fase invicta sob o comando do técnico Roger Machado. Como visitante na Copa do Nordeste, o tricolor atuou 3 vezes, com 1 vitória, 2 empates, nenhuma derrota e 44% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 23% de chances de coluna 1, 36% de chances de coluna do meio e 41% de chances de coluna 2. Ou seja, o Bahia é o favorito, mas o favoritismo do Bahia não é tão franco assim. Isso porque existe a possibilidade da partida terminar empatada. Então, fique de olho na coluna 2 e na coluna do meio neste jogo 10. O Bahia, que ainda não perdeu como visitante, e o América de Natal, que ainda não venceu como mandante nesta Copa do Nordeste. O Bahia está mais próximo da classificação, o América de Natal ainda briga para avançar na Copa do Nordeste. Jogo 11, Ceará e Sport Recife. Domingo, 3h30 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 7 da primeira fase da Copa do Nordeste. O Ceará é o 4º colocado do grupo B com 8 pontos. 6 jogos, 1 vitória, 5 empates, nenhuma derrota e 44% de aproveitamento. O Vozão, na rodada passada da Copa do Nordeste, goleou o River do Piauí fora de casa por 4-0. E nesta quinta-feira recebe o Vitória da Bahia na Arena Castelão pela Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Argel Fux venceu 3, empatou 2 jogos e está invicto. Como mandante, na Copa do Nordeste foram 3 jogos, 3 empates e 33% de aproveitamento, ou seja, não houve coluna 1 nem coluna 2 nos jogos em que o Vozão mandou na Lampions League. Já o Sport Recife é o 4º colocado do grupo A com 9 pontos.
6 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 50% de aproveitamento. O Leão, que na rodada passada da Copa do Nordeste fez o duelo estadual contra o Santa Cruz e se deu bem, venceu por 1-0. Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Sport que não perde há 3 jogos. Como visitante, o Sport atuou 3 vezes com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e 44% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 46% de chances de coluna 1, 32% de chances de coluna do meio e 22% de chances de coluna 2. Ou seja, o Ceará leva um pequeno favoritismo para esta partida diante do Sport Recife pela Copa do Nordeste, as duas equipes querendo encaminhar a classificação para a próxima fase, as duas equipes que estão no limite da zona de classificação em seus respectivos grupos. Jogo 12, Confiança e CRB, sábado 6 da tarde no Batistão, pela rodada 7 da primeira fase da Copa do Nordeste. O Confiança é o líder do Grupo B com 13 pontos ganhos, 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 72% de aproveitamento. O Confiança na rodada passada bateu o Bahia por 1-0 e pelo Campeonato Sergipano no meio de semana bateu o Itabaiana fora de casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Confiança acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota e como mandante fez 3 jogos com 3 vitórias na Copa do Nordeste, ou seja, 100% de aproveitamento quando joga diante da torcida. Já o CRB é o 6º colocado do Grupo A com 5 pontos. 6 jogos, 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas e 27% de aproveitamento. O CRB na rodada passada da Copa do Nordeste perdeu para o Náutico em casa por 3-2 e no meio de semana pela Copa do Brasil surpreendeu o Cruzeiro em pleno Mineirão, 2-0, 2 gols do Léo Gamalho, artilheiro da competição nacional. Nos últimos 5 jogos, o CRB acumulou 3 vitórias e 2 derrotas. Como visitante, atuou 3 vezes na Copa do Nordeste, empatou 1, perdeu 2, com 11% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 51% de chances de coluna 1, 26% de chances de coluna do meio e 23% de chances de coluna 2. Ou seja, o Confiança leva aí a confiança de ser o favorito para conquistar mais uma vitória. Isso porque jogando em casa não consegue ser superado, pelo menos na Copa do Nordeste. 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. E o CRB vai ter que correr atrás do prejuízo, porque é o 6º colocado do Grupo A, está fora da zona de classificação e por isso vai ter que lutar para surpreender o time sergipano. Então, Confiança e CRB tem o favoritismo do Confiança. Jogo 13, Náutico e Fortaleza, sábado 6 da tarde no Estádio dos Aflitos, pela rodada 7 da primeira fase da Copa do Nordeste. O Náutico é o vice-líder do Grupo B com 11 pontos ganhos, 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 61% de aproveitamento. O Timbu, na rodada passada da Copa do Nordeste, venceu o CRB fora de casa por 3-2 e no final de semana pelo Campeonato Pernambucano empatou em 2-2 com o Retrô. Nos últimos 5 jogos, o Náutico conquistou 3 vitórias e 2 empates, portanto passa por uma série invicta. Como mandante, na Copa do Nordeste, o Náutico jogou 3 vezes, 1 vitória, 2 empates, nenhuma derrota e 66% de aproveitamento. Já o Fortaleza é o vice-líder do Grupo A com 11 pontos ganhos. 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 61% de aproveitamento. O time comandado pelo técnico Rogério Ceni venceu o CSA por 1-0
pela Copa do Nordeste, no último jogo que fez pela Lampions League, e no meio de semana bateu o Pacajus por 3-0 pelo Campeonato Cearense. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza acumulou 4 vitórias e 1 derrota. O Fortaleza que venceu os 2 últimos jogos que realizou. Como visitante, atuou 3 vezes na Copa do Nordeste, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e 44% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, promessa de equilíbrio. 34% de chances de coluna 1, 26% de chances de coluna do meio e 40% de chances de coluna 2. O Fortaleza possui um leve favoritismo, mas é um leve, muito leve mesmo, porque joga fora de casa, diante do Náutico, que ainda não perdeu na Copa do Nordeste, jogando no Estádio dos Aflitos. Então é um jogo que promete ser difícil e que vale aí a aposta dupla, ou na coluna 1 ou na coluna 2. Acredito que este jogo não vai terminar empatado. Então, Náutico e Fortaleza é um jogo para você ficar de olho, mais um jogo para você ficar de olho neste concurso 893 da Loteca. O jogo 14 é entre Santa Cruz e Botafogo Paraibano. Este jogo seria realizado no domingo, mas a CBF resolveu adiantar a data desta partida para esta quinta-feira, às 7h30 da noite, no Arruda, pela rodada 7 da primeira fase da Copa do Nordeste. E com isso, esta partida será sorteada. Segunda-feira, 8 da noite, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Ou seja, na mesma hora em que vai ser apurada aí a loteca do final de semana, vai ter o sorteio do jogo entre Santa Cruz e Botafogo Paraibano. Então, fique de olho. As Loterias Caixa têm o hábito de mostrar o sorteio ao vivo pelo YouTube, também pelo Facebook das Loterias Caixa. Então, fique de olho aí no jogo 14. Não dá para prever absolutamente nada. É um jogo que realmente a aposta terá que ser às cegas. Muito bem. Finalizada a fase de análises, vamos agora para a programação do concurso 893. Vamos repassar os jogos para você ligado no som da Antena Esportiva. Lembrando que as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado às 14h. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas custa R$ 3,00. O preço da aposta mínima nos canais online é de R$ 30,00. Jogo 1, Vasco da Gama e Fluminense no sábado. Jogo 2, Botafogo e Bangu no domingo. Jogo 3, Tubarão e Chapecoense no domingo. Jogo 4, Caxias do Sul e Novo Hamburgo no domingo. Jogo 5, Vila Nova e Atlético Mineiro no sábado. Jogo 6, Boa Esporte e Uberlândia no domingo. Jogo 7, Coritiba e Atlético Paranaense no domingo. Jogo 8, São Paulo e Santos no sábado. Jogo 9, Corinthians e Ituano no domingo. Jogo 10, América de Natal e Bahia no sábado. Jogo 11, Ceará e Sport Recife no sábado. Jogo 12, Confiança e CRB no sábado. Jogo 13, Náutico e Fortaleza no sábado. E jogo 14, Santa Cruz e Botafogo Paraibano, que será sorteado. Desejando a você uma boa sorte e que você faça uma boa aposta. Claro que a Antena Esportiva produz e apresenta o Lotecando para que você, querido ouvinte, tenha a chance de faturar uma grana legal. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a acompanhar as jornadas antenadas neste final de semana. Tem Campeonato Carioca e você vai curtir conosco. No sábado tem Flamengo e Portuguesa da Ilha, direto do Maracanã, a partir das 5h30 da tarde, e o Daniel Kaiser vai contar essa história.
E no domingo tem o clássico entre Vasco da Gama e Fluminense, que é o jogo 1 do concurso 893. Vasco da Gama e Fluminense se enfrentam no domingo, às 6 da tarde, mas na Antena Esportiva você vai ficar ligado a partir das 5h30 da tarde. E eu estarei nessa para contar a história deste jogão de bola. Tá certo? O Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite, no som da Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência, seja pelo YouTube, pelo Facebook, pelo site e também pelo nosso aplicativo. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 96779 1335. Vou repetir. 21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada.